Boa noite, o novo Bispo do Funchal está a ouvir todos os padres com o objetivo de agir para o bem de todos os que residem no arquipélago da Madeira. Há uma semana na região. Dom Nuno Brás é o convidado do programa Em Entrevista de hoje. Muito boa noite, Sr. Bispo. Boa noite. Pela passagem que está na Madeira, há menos de uma semana, qual é a impressão que fica da região? Assim, à partida, uma terra muito bonita, enfim, já é conhecida e celebrada a beleza da Madeira, mas depois também, sobretudo, com pessoas muito boas, não é? E muito simpáticas. Eu devo dizer que, enfim, nestes dias tenho andado pelo centro do Funchal e várias pessoas param para me saudar, para me cumprimentar, e isso é muito bonito. É qualquer coisa de novo que eu, enfim, que eu não estava propriamente habituado. Assim, não acontecia em Lisboa. Em Lisboa não acontecia, não é? Acontecia em algumas outras pequenas cidades da Diocese de Lisboa, da região do Oeste, mas assim, em Lisboa, obviamente, não. Enfim, de vez em quando encontrávamos uma pessoa conhecida, mas com esta frequência, não. Na homilia de tomada de posse disse que pretende uma igreja diocesana que não se limite a aparecer, mas que ouse ser. Que igreja é esta que pretende implementar? Vamos lá ver. Eu creio que esse é o desafio que é feito a todos os cristãos, não é? Muito facilmente o cristianismo é qualquer coisa de exterior, porque de facto tem uma expressão exterior. O facto de nós acreditarmos que Deus se fez homem em Jesus Cristo, isso significa um aparecer, claramente. Mas se limita simplesmente ao aparecer, e facilmente isso pode acontecer, se limita simplesmente ao aparecer, deixamos de ser cristãos, parecemos cristãos, não é? E, portanto, o apelo não inclui nenhum juízo acerca da realidade da Igreja do Funchal. Inclui um prevenir, isso sim, um prevenir para este perigo, que é um perigo dos cristãos, que é um perigo da Igreja, de aparecer muito devoto, eventualmente, mas depois de ser, de facto, pouco cristão. Vai apelar mais à participação dos leigos nesta missão de evangelizar aqui no Funchal? Eu creio que nós não podemos construir a Igreja do século XXI sem a participação dos leigos, não é? Depois do Concílio Vaticano II, nem isso faz sentido. A bem dizer, nem nunca fez sentido, não é? Se nós formos a ver, seja no tempo dos padres da Igreja, seja depois na Igreja medieval, enfim, em todas as épocas da Igreja, nós encontramos leigos, santos, muitos deles foram inclusivamente aqueles que puxaram a Igreja, que a fizeram progredir, que a fizeram ser mais cristã, não é? Em tempos em que cá temos a tal, sei lá, eu recordo quando o Papa estava em Avinhão. Pronto, foi Catarina de Sena que chamou o Papa para Roma, não é? Depois, toda a epopeia dos homens e das mulheres, daqueles do século XIV, XV, que às vezes até mesmo contra a opinião dos bispos e contra o parecer do clero, mas que viveram o cristianismo de uma forma muito séria. Sei lá, Santa Joana Princesa, por exemplo, não é? Santa Isabel de Portugal, enfim, no fundo um movimento muito grande que nós vemos neste fim da Idade Média, princípio da Idade Moderna, em que os leigos, de facto, puxam a Igreja para uma qualidade de vida cristã que ela não tinha. Não é? Já aqui falei... Hoje, no século XXI, claramente, a Igreja é uma igreja dos batizados, não é? E, portanto, uma igreja onde os leigos não podem deixar de ter a sua posição e a sua opinião e não podem deixar de se pronunciar acerca da própria igreja. Vai ouvir também os leigos? Claro! Já tem reuniões marcadas? Sim, já tive alguns encontros com movimentos e mesmo sei que há mesmo pessoas, enfim, a título individual que querem ser recebidas pelo Bispo e com todo o gosto as recebo, mas sim, obviamente que isso é importante e mesmo o pôr em digamos, em efetividade o próprio Conselho Diocesano Pastoral, onde os leigos têm assento, onde os representantes dos leigos têm assento de uma forma muito particular. Um grupo significativo dos padres que estão na Madeira foram seus colegas no Seminário dos Olivais. A missão é mais fácil?
Ou mais difícil, não é? Vamos lá ver. Não, é mais fácil, claro. Porquê? É mais fácil porque já os conheço e, portanto, eles conhecem-me, portanto, muitos foram colegas, outros foram alunos, portanto, conhecem-me, eu conheço-os. Digamos que aquele primeiro momento de fixar nomes, de ver como é o padre ou como é o bispo, não é? Porque não sou apenas eu que os conheço, são eles também que me conhecem e, portanto, já está ultrapassado. Claro que é eventualmente mais difícil porque eu também já sei aquilo é onde eles são melhores e onde eles são menos bons, e eles também já sabem onde é que o bispo é eventualmente melhor e onde é que o bispo é eventualmente menos bom, não é? Embora depois também existe uma outra coisa, que é, há já alguns anos que eu não estou no seminário, portanto, no trabalho direto de formação de sacerdotes. Há já alguns anos que eu não estou com estes meus amigos, enfim, encontrávamos de vez em quando, em alguma reunião, mas, bom, e as pessoas mudam, não é? E, portanto, creio que o preconceito é uma realidade, pode ser má, que pode ser, de facto, um obstáculo em todos os lugares e, de uma forma muito particular, na vida da Igreja. Sei que já começou a reunião com os padres, já começou a ouvi-los. O que é que lhe têm dito os sacerdotes madeirenses? Eu tive apenas uma reunião com o arciprestado de Porto Muniz e Santana e São Vicente? Exatamente. Bom, e aí o que é que sobressaiu? Sobressaiu o envelhecimento muito dramático da população, não é? Ou seja, eles diziam, bom, uma média de 40 funerais e uma média de 10 batizados, não é? O que significa, de facto, uma redução muito grande e dramática da população, um envelhecimento muito grande da população. A acrescentar depois com a realidade da imigração, não é? Ou seja, muitos destes que são batizados, destes jovens, depois partem para outros países da União Europeia ou sem ser da União Europeia, e isso significa também um envelhecimento muito grande das próprias paróquias, que já de si são relativamente pequenas em relação, em termos efetivos de população, não é? Só para dar um exemplo, encontrei aqui paróquias de 1000 habitantes, uma média. Bom, em Lisboa eu tinha paróquias na zona que eu cuidava, tinha paróquias de 20.000 habitantes. Portanto, é completamente diferente, não é? Mas sim, portanto, esta realidade... Mas que respostas é que pode dar a Igreja, por exemplo, neste apoio à população mais envelhecida? Ora bem, isso creio que é importante em termos, por exemplo, de assistência social, portanto, e isso é uma realidade também. Por aquilo que me apercebi, os centros paroquiais são uma realidade muito importante, seja em termos de lar, seja em termos de centro de dia, mas sim, esta proximidade com a população mais idosa, que nós tendemos a desvalorizar, não é? O mundo de hoje exagera, eventualmente, a juventude, não é? Exalta a juventude, todos querem ser jovens, não é? Não há ninguém que queira ser velho. Portanto, às vezes até dizemos, não, eu sou jovem muitas vezes, não é? Enfim, é interessante o espírito jovem, com certeza, mas creio que é importante também apreciarmos a sabedoria dos idosos. Coisa que se perdeu com o tempo? Que se vai perdendo, não é? Enfim, vamos lá ver, não quero fazer juízo em relação à realidade madeirense e porto-santense, mas no continente, sim, os idosos são olhados como um empecilho, muitas vezes, não é? Gente que fica abandonada nos hospitais, gente que fica abandonada nos próprios lares, que os filhos não visitam, que esquecem, vão lá uma vez por ano no Natal, quando vão. É um drama, não é? E, portanto, haver um sacerdote que esteja próximo, haver um sacerdote que reze com eles, haver um sacerdote que lhes mostre que eles não são propriamente inúteis, mas que são alguém de muito importante em termos de oração, em termos de sabedoria, em termos de um estar, não é? Isso é tão importante. E, de facto, eu estou convencido disto, que os idosos têm um lugar
tão importante como os jovens na construção da nossa sociedade, da nossa realidade social. Estas reuniões com os padres é uma dinâmica que querem imprimir, uma dinâmica mensal, porquê? É uma dinâmica, vamos lá ver, é uma dinâmica que já existe, portanto as reuniões dos arciprestados já existem de há muito, estão aliás previstas no Código de Direito Canónico, portanto não são propriamente novidade nenhuma. Mas traz essa preocupação? Trago esta preocupação, primeiro porque a minha experiência é de que é de uma realidade positiva, portanto eu no continente procurava de facto não faltar a nenhuma reunião dos sacerdotes, e depois porque é sempre um momento onde, com certa vontade, sem grandes formalidades, o bispo pode estar com os padres podem estar com o bispo e conviver entre si, e aí podemos claramente aprender muita coisa, escutar muita coisa e decidir, às vezes até mesmo informalmente, não é? Muitas coisas que são importantes, que se mostram importantes depois no futuro. Daquelas paróquias que já ouviu, as paróquias do Norte da Madeira, quais são as principais carências? São estas vamos lá ver, de padres jovens. É interessante, nisso contrasta com a população, não é? De padres jovens, aqueles com quem eu estive, conheci-os a todos e eles conheciam-me a mim e, portanto, foram meus alunos praticamente. Houve um que tinha sido meu colega, que foi meu colega no seminário, enfim, eu era um bocadinho mais velho, ele mais jovem, mas, portanto, padres jovens com população idosa, o que às vezes pode criar algum problema. Mas, de facto, padres que procuram estar próximos, mas que muitas vezes veem as próprias igrejas com menos gente, por exemplo, não é? Ou seja, igrejas que há alguns anos, há algumas décadas, tinham centenas de pessoas e que agora já não ocupam todos os bancos, eventualmente, não é? Porque há esta diminuição da população. Mas depois também, eu gostei sobretudo de ver, não tanto a preocupação, não é? Ou as preocupações, mas sobretudo de ver o entusiasmo e a disponibilidade. E ver também o à vontade e a alegria também. Enfim, no primeiro encontro mal seria que aquilo fosse tudo um conjunto de reivindicações ou um conjunto de queixas, não é? Mas não, creio que foi que era uma alegria sincera, genuína, de quem está ao serviço do Senhor e ao serviço dos irmãos, e isso é muito bom. Dom Nuno, na homilia de tomada de posse focou a questão da pobreza. Pelo retrato já traçado pelos padres, neste caso a Norte, este é um caso a terem atenção? É obviamente um caso a terem atenção. Não apenas pelos mais pobres entre os pobres, não é? E infelizmente existe, mesmo aqui no Funchal, quer dizer, encontramos pessoas pela rua a pedir esmola, enfim, como em todas as cidades, mas não podemos dizer, bom, isto é qualquer coisa que não nos interessa. Não pode deixar de nos interrogar, não pode deixar de nos preocupar. Portanto, os mais pobres entre os pobres, mas depois também esta realidade de elevar necessariamente o nível de vida de toda a população. Claro que a Igreja não tem instrumentos económicos, não tem instrumentos legislativos, não tem instrumentos, digamos, que possam influenciar. Mas creio que a Igreja pode dar novos horizontes. Eu creio muito que o cristianismo é uma abertura de horizontes. Há também aqui alguma pobreza envergonhada? Eventualmente sim. Mas eu creio que, não sei, posso estar a ser a não fazer uma avaliação correta, mas não creio que as pessoas da Madeira vivem como são. E nesse aspecto não vejo quem esteja disfarçado, enfim, eventualmente na cidade do Funchal, que é meio mais cosmopolita. Mas mesmo, digamos, o próprio nível médio, creio que é importante abrir novos horizontes e perceber que sim, a situação eventualmente pode ser vivível,
mas podemos sempre melhorar e não podemos deixar de querer melhorar neste aspecto. Acha que a Caritas Diocesana do Funchal pode ter aqui outro papel, outra dinâmica? Sim, dentro daquilo que são as possibilidades da Caritas, não é? Ou seja... Mas por aquilo que já conhece? Por aquilo que já conheço. Neste momento, e de facto estive reunido já com o Presidente da Caritas, creio que o trabalho que neste momento está a ser desenvolvido pela Caritas é um trabalho meritório de quem distribui alimentação, sobretudo alimentação para aqueles que necessitam. Sei que várias pessoas diariamente vêm junto da Caritas pedir esse apoio e que é dado. Creio também que é muito importante todo o esforço de organização e de transparência também que a Caritas tem desenvolvido nestes últimos tempos e não posso deixar de o saudar. Sem qualquer julgamento, porque de facto não é do meu conhecimento e, portanto, com aquilo que foi o trabalho anterior. Portanto, quero vincar aqui este... Vai reunir com as misericórdias? Penso que sim, espero que sim. As misericórdias... Cá está, os leigos a trabalhar, não é? As misericórdias, desde o seu início, foram uma iniciativa de leigos, não é? Portanto, há 500 anos, pelo menos, que nós temos esta realidade tão grande e tão bonita na Igreja em Portugal, de leigos que tomam a iniciativa de ajudar o próximo e, portanto, que não estão a precisar de uma iniciativa clerical, digamos, para agir como cristãos. Não é? E, portanto, essa realidade tão bonita e tão importante em todo o Portugal, e, portanto, também aqui na Madeira e Porto Santo, essa realidade é uma realidade essencial de iniciativa laical que importa ouvir, que importa acarinhar e que importa incentivar. Já aqui falou dos imigrantes que regressam da Venezuela. A Igreja tem algum plano especial ou pensa traçar algum plano especial para acudir a estes imigrantes que regressam? Estamos a pensar concretamente na renúncia quaresmal. Ainda não está definitivamente decidido, mas tudo se encaminha para que a renúncia quaresmal deste ano, portanto desta quaresma, seja encaminhada, seja endereçada para apoio à situação na Venezuela. Esperemos poder fazê-la chegar ao próprio local, portanto, aos que estão na Venezuela. Também. Mas, enfim, pelo menos, aqueles que são oriundos da Venezuela e que regressaram à Madeira e que vieram para a Madeira e que nós não podemos esquecer, claro. Além do envelhecimento da população, o clero também denota algum envelhecimento. Como é que olha para esta crise, digamos assim, de vocações? Foi uma das coisas que a mim me surpreendeu no clero do Funchal, agora no domingo passado. Foi uma média de idades muito jovem. Não é? Estamos a falar dos padres do Norte, se calhar. E não só, eu digo todo o clero do Funchal. A média será bastante mais baixa que em várias dioceses de Portugal. Agora, veja, eu costumo fazer, enfim, na conversa. Mas assim... fala-se de uma crise de vocações? Sim, há crise de vocações ou não há crise de vocações? Sim, já lá vamos. A Madeira tem pouco mais de 250 mil habitantes. Lisboa tem 2 milhões e 500 mil. A Madeira tem 75 sacerdotes. Lisboa deveria ter 750. Não tem. Não é? Claro que os números são enganadores e que a própria prática católica na Madeira é muito mais alta que no continente. Mas claro que há crise de vocações. Há crise de vocações no sentido de haver menos, não é? E o facto de a Madeira ter um povoamento muito disperso, claro que é um problema, ou seja, aquilo que em Lisboa um sacerdote faz numa igreja e, portanto, que atende uma população de umas dezenas de milhares de habitantes numa igreja, aqui não é possível, porque o povoamento é muito disperso e, enfim, a própria natureza geográfica da Madeira tem a sua característica.
e, portanto, são necessários mais sacerdotes, são sempre necessários mais sacerdotes. Quanto mais não seja, para ajudarmos também o resto das dioceses portuguesas e até mesmo aquela dimensão que sempre caracterizou a Madeira e a Igreja da Madeira, a Igreja do Funchal, que é o de ser missionária. Não é? Tantos missionários que saíram daqui, eu pelo menos conheço vários. Temos um bispo, inclusive? 2. O Dom José Ornelas e o Dom Carlos. Bom, sim, o Dom José Ornelas é bispo de Setúbal, mas é de um instituto missionário e Setúbal é uma terra de missão. E, portanto, esta tradição, esta característica da Igreja do Funchal, que é de ser missionária, neste momento sinto-a um bocadinho enfraquecida. E gostaria que ela regressasse assim pujante como já foi. Dom Nuno, já conhece o Porto Santo? Ainda não. Nunca fui ao Porto Santo, não foi por falta de convites. Portanto, antes de ser bispo e mesmo durante o tempo de bispo, mas de facto nunca fui ao Porto Santo e, portanto, está marcada uma visita pastoral para a semana que termina em 31 de março. E, portanto, nessa semana, na última semana de março, se Deus quiser, irei ao Porto Santo fazer a visita muito pormenorizada. Enfim, já há um esboço de programa, agora não me recordo dos vários itens, mas são dias que começam às 10 horas e que acabam à noite, já depois de jantar. Isso quer dizer que vai ser mais do que um dia? Sim, vai ser, agora assim de repente não tenho a certeza, mas creio que quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para ir por essas bandas. Portanto, o Sr. Bispo já disse que não pretende ficar muito tempo no Paço Episcopal, pondera fazer o Episcopado aberto, por exemplo, no Porto Santo? Sim, é isso, quer dizer... É quase uma espécie disso que se está a tentar fazer em março. Vamos lá ver, é assim, quando eu digo que não gosto de ficar, não quero fazer um episcopado fechado no Paço, bom, o que é que isso significa? Significa que irei às várias iniciativas, que irei andar pelo centro do Funchal, ou mesmo sem ser pelo centro do Funchal, que irei, assim, estar com as pessoas e isso sim, claramente não, até porque estar fechado numa casa, mesmo com todos os meios de comunicação, é sempre muito aborrecido. Isso torna as pessoas infelizes e um bispo infeliz deve ser uma coisa muito infeliz. Sr. Bispo, como é que olha para as igrejas que parecem estar cada vez mais vazias? Sim, com preocupação, obviamente, corresponde a uma diminuição da população e, portanto, é natural que... mas corresponde também a um fenómeno, que é o fenómeno da secularização, que marca toda a Igreja na Europa, de uma forma muito particular e de uma forma muito dramática, o centro da Europa, não é? Portanto, estou a falar Alemanha, Bélgica, Holanda, França, não é? Que outrora foram cristandades pujantes, não é? Significa duas coisas. Significa, por um lado, que a própria fé abrandou e, portanto, isso com muita preocupação o vejo. Não é? Mas, por exemplo, no caso da Madeira, também, quase todas as crianças vão à catequese, mas depois tem um afastamento na idade, sim, da juventude. Da juventude, porque muitos deles, depois do crisma, por exemplo, vão para a universidade. E a universidade é claramente um ritmo diferente, não é? E aí há uma desorientação. Aí, claramente, nós não sabemos, tanto na Madeira como no continente, ainda não conseguimos encontrar, digamos, os mecanismos de uma rede do estilo. Eu tenho aqui um jovem que foi para a Faculdade de Engenharia de Informática no técnico, por exemplo, e que era um rapaz cristão, praticante, acólito, eventualmente, faz favor de o acompanhar aí na pastoral universitária que há no Instituto Superior Técnico. Agora já não se chama assim, é tudo a Universidade de Lisboa, mas assim, portanto, ou seja, fazer, digamos, esta passagem tão importante, isto falta-nos, e vejo com preocupação. Esta passagem entre a paróquia, falta ativar movimentos de jovens, falta ativar a pastoral universitária. A sério, não é? Eu sei que há alguma, com certeza, e obviamente louvável, mas sim, precisamos de insistir muito na pastoral universitária.
em relação aos estudantes e em relação aos professores. Creio que é muito importante, até por causa da presença cultural, que me parece muito importante. E gostaria, neste sentido, de ver mais cristãos a escrever artigos de opinião como cristãos, a ter uma intervenção cultural como cristãos, portanto, digamos, com todo, sem vergonha, sem medo de dizer que são cristãos naquilo que fazem e naquilo que são. Numa era de comunicação digital, cada vez mais dominada pela internet, a Igreja tem sabido comunicar nestas novas plataformas? Sim. Vamos lá ver. Como é que pensa potenciar estes instrumentos de comunicação? Não, vamos lá ver. A Diocese tem um site e, portanto, tem um jornal com notícias que está bastante bem e, portanto, nesse sentido, creio que, claro, há sempre a melhorar e não podemos deixar de o fazer. Depois, são as redes sociais. Enfim, e aí creio que podemos, concretamente, a nossa Igreja, a nossa Diocese do Funchal. Enfim, obviamente não vou tomar e não vou anunciar aqui uma presença no Twitter ou no Instagram, ou enfim, porque são realidades que precisam de ser pensadas. Mas sim, não vejo não vejo nada que impeça que a Diocese esteja, ou que o Bispo esteja no Instagram, ou esteja em qualquer outra rede social. Sim, penso que sim, que será o normal neste momento de redes sociais que os cristãos... Mas há muitos cristãos que estão aí. Eu tenho uma conta de Facebook, embora esteja já no limite dos amigos e, portanto, tenho que pensar como é que vou resolver a questão, mas sim, há muitos cristãos presentes no Facebook, por exemplo, que é aquela que eu acompanho mais de perto, embora muito pouco frequentemente, mas claro que há a melhorar. Já escreveu crónicas todas as semanas. Escrever é uma forma de pensar para si a realidade e de refletir sobre aquilo que tem de fazer? É sobretudo uma interrogação. Nós muitas vezes... nós podemos cair neste erro, que é achar que é a realidade que se tem que adaptar àquilo que nós pensamos. De facto, é a realidade que nos deve interrogar acerca daquilo que nós pensamos. Não é? E vai continuar a escrever ou não? Eu gostava, mas enfim, terminei a colaboração com o Jornal Diocesano de Lisboa, A Voz da Verdade. Grande parte das crónicas foram publicadas em livro, estão à disposição de todos. Eventualmente, se o livro será apresentado também aqui no Funchal a seu tempo, mas gostaria, vamos ver, não há nada definido ainda. Portanto, neste momento estou naquilo que se chama o período de nojo, não é? Portanto, aquele período em que se deixa uma colaboração e eventualmente se parte para outra. Dom Nuno, enquanto leitor, aprecia a escrita de José Tolentino Mendonça, que foi seu colega no Seminário dos Olivais e também na Universidade Católica? Sim, o Monsenhor Tolentino, o Senhor Arcebispo Tolentino, meu amigo, e portanto, sim, tem uma escrita, eu leio sobretudo aquilo que ele escreve de teologia, e recordo muito aquelas conferências que ele fazia em Lisboa aos sacerdotes da Diocese de Lisboa, sobretudo nas jornadas de formação permanente, que eram não apenas profundas teologicamente, mas depois também tinham um recorte literário português de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo, de facto, de uma profundidade muito grande, e que todos escutavam com muito prazer. Repito, pela profundidade teológica, mas também pela forma de dizer, não é? Ele diz muito bem. E, portanto, sim, somos amigos e admiro-o muito. Agora, como é que viu a escolha dele, feita pelo Papa, para ser arquivista e bibliotecário de Santa Sé? Confesso que a primeira reação à nomeação foi dizer... Perdemos um grande professor. Perdemos um grande professor, perdemos uma grande presença no mundo cultural português. Não é? Pronto, e aí a primeira reação foi que pena. Depois, o facto de ele estar no meio cultural vaticano
romano e depois também, no fundo, em toda a Igreja Universal, claramente uma boa escolha, quer dizer, e, portanto, uma ótima escolha, e penso que o Papa Francisco fez, enfim, o Papa pensou bem na coisa, certamente, e, portanto, de certeza absoluta. E pode ser uma porta para a Madeira, para fazer influência de magistratura, digamos assim, junto do Vaticano? Sim, vamos lá ver, claro que ter um madeirense num cargo tão importante, não é? Um cargo tão importante como é o de bibliotecário e arquivista, que no fundo tem acesso direto ao Santo Padre, não é? Ter um madeirense aí assim é óbvio que pode facilitar, embora também por aquilo que conheço do Dom José Tolentino, embora ele é sempre madeirense e tem a Madeira no coração, mas depois também tem a Igreja Universal no coração e, portanto, esta abertura à universalidade creio que também é importante, até mesmo no sentido de deixar de lado aquilo que serão, eventualmente, alguma coisa de regionalismo, não é? Mas não, creio que quer a Madeira, quer a Igreja Universal ganharam muito com esta presença do Sr. Dom José Tolentino. O Papa Francisco pediu quinta-feira medidas concretas para erradicar os crimes sexuais por parte da Igreja ou dentro da Igreja. Não é por parte da Igreja, exatamente. Dentro da Igreja. Como é que viu este apelo? E nem sequer é dentro da Igreja, é por parte de alguns membros, alguns poucos membros do clero, não é? Enfim, que é, digamos, o assunto que está na ordem do dia. Este pedido do Papa, que é um pedido que São João Paulo II já reiterou, que já fez, que o Papa Bento XVI lutou tanto contra isto. O Papa Francisco tem passado estes 6 anos de pontificado a lutar contra este drama. É qualquer coisa que é importante terminar, não é? Vamos lá ver. Nós sabemos que o ser humano é pecador. Mas significa que o silêncio tem sido prejudicial, digamos assim, também para a própria Igreja? Vamos lá ver. Neste momento, aquilo que acusam é que os bispos não souberam tratar bem o assunto, não é? Porque a grande maioria destes casos são casos já conhecidos, são casos que já fizeram escândalo há alguns anos, são casos que já, portanto, digamos, são casos velhos que agora são retomados, não é? Com esta acusação, os bispos não souberam lidar com o assunto. E, de facto, a primeira reação, vamos lá ver, se alguém tem na família alguma pessoa que tenha cometido um crime desta natureza, não vai andar aí a apregoar aos 7 ventos que um irmão ou que um primo praticou um crime destes, quer dizer, não é? Cala-se. E, portanto, essa foi a primeira reação. Podemos dizer, é compreensível, mas não devia ter sido assim. E, portanto, neste sentido, aquilo que se espera, concretamente desta reunião que está no Vaticano, é que surjam medidas muito concretas, passos muito concretos, decisões muito concretas, no sentido de como lidar com este problema. Não é? Que, neste sentido, digamos que a justiça civil está mais desenvolvida, a justiça canónica, como era tratada muito familiarmente, não deu tantos passos quanto seria desejável. Isto quer dizer que os bispos não são obrigados a denunciar os abusos sexuais às autoridades civis? Já há muito tempo que denunciam, que são obrigados. Já há muito tempo que são obrigados a fazê-lo e, portanto, isso foi uma das primeiras medidas do Papa Francisco, foi essa obrigatoriedade de quando, obviamente, quando uma denúncia aparece e é minimamente credível, de o fazer, e eu recordo que já alguns bispos portugueses o fizeram e, portanto, esse, digamos, é o procedimento natural, não é? Eu sei que aqui na Madeira há um caso suspeito, já falou com o padre em questão? Já sei que não vai falar sobre casos concretos. Casos concretos não vou falar e, portanto, porque isso pode fechar a porta à solução. Falarei certamente com todos os sacerdotes, tratarei certamente de todos os casos, mas publicamente, na comunicação social, penso que não o devo fazer.
Mesmo no caso do padre Martins Júnior, que se encontra suspenso ad divinis? Mesmo no caso. Neste caso, os sacramentos mantêm-se válidos perante a Igreja? Depende. Há alguns sacramentos que são válidos, mas não são lícitos. Ou seja, não os devia fazer. Há outros sacramentos que não são válidos, como é o caso do matrimónio. Portanto, todos os casamentos celebrados durante este período não são válidos? Não são sacramentos, sim. No caso do padre Gisele, vai contar com o padre Gisele não, para... Já não, sei que... casos privados são casos privados. Mas vai falar com todos eles? Vou falar com todos eles. Sr. Bispo, já ouvi alguns dos nossos padres. Teve alguma queixa em relação à degradação do património? Queixa concreta em relação à degradação do património não tive, no sentido de esta casa está a cair, aquela casa está a cair, não tive. Mas sim, sei que há alguns problemas com o património. Vamos tentar resolvê-los, assim, tendo em conta que o património da Igreja é para o serviço da evangelização e para a caridade. E para o dinheiro que a Igreja tem é o dinheiro que serve para o sustento do clero, para o culto e para a evangelização e para a caridade. Não é? Portanto, estes são os objetivos. E, portanto, todo o património da Igreja não pode deixar, de uma forma ou de outra, de estar ao serviço de algum destes objetivos. Pronto, claro que muito possivelmente um prédio, enfim, se calhar o melhor o mais que ele serve é para ser vendido, para ser usado depois ou na caridade ou na evangelização, enfim. Portanto, penso... Estamos numa região turística, as igrejas têm alguma importância cultural, algumas são muito ricas mesmo. Tenciona rentabilizar este património? Isso sim, porque são expressão da fé, não é? É muito interessante porque nós, olhando para uma igreja, qualquer que ela seja, olhando para uma igreja, nós conseguimos perceber como era a fé daqueles que a construíram. Ou como não era a fé daqueles que a construíram, não é? E, portanto, o facto de nós termos igrejas que são sinal da fé daqueles que a construíram não pode deixar de ser usado também em termos de evangelização. Portanto, todos os turistas que visitam uma igreja deveriam ser confrontados não apenas com a beleza, digamos, que enche o olho, não é? A talha dourada, que bonita talha dourada, uma imagem, que bom artista, não é? Mas depois não podem deixar de ser confrontados com uma interrogação que é a interrogação da fé, que nos aparece assim, que é expressa através de realidades muito pequenas, muito sensíveis, mas que nos convida sempre a ir mais longe. Muito bem. Dom Nuno Brás, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.